Fala pessoal, aqui é o Vitor Peixoto e hoje nós vamos falar de algumas vantagens, alguns benefícios que o varejista tem quando ele implementa um controle financeiro dentro da sua empresa. Então, por mais simples e por mais rudimentar que seja o controle financeiro que você implemente dentro da sua empresa, ele já vai te trazer benefícios absurdos a partir do momento que você começa a ter uma visão um pouquinho melhor do que está acontecendo com o dinheiro dentro da sua empresa. Então vamos lá. Benefício número 1. Imagina a seguinte situação. Um fornecedor chega para você e oferece para você uma excelente promoção de um determinado item. Porém, para que você tenha acesso a essa promoção, você vai precisar fazer uma compra um pouco maior do que você está acostumado a comprar. Então, se você está acostumado a comprar desse fornecedor, por exemplo, R$1.000, dessa vez você vai precisar fazer uma compra de R$2.000. Aí eu te pergunto, teu fluxo de caixa aguenta essa compra? Qual a certeza que você tem de que você não vai ter um problema fazendo uma compra de excelente oportunidade, porque de repente vai faltar dinheiro? Então, pelo menos a visão daquilo que você tem de pagamentos programados para os próximos 30, 40, 60 dias, vão te dar margem e segurança para você dizer o seguinte: não, eu posso entrar nessa negociação ou não, eu não posso entrar nessa negociação. Então, o controle financeiro, mesmo rudimentar, vai ajudar você a de fato comprar muito melhor, porque você consegue ter uma visão um pouquinho mais clara do quanto você tem de dinheiro disponível e quais as oportunidades que você vai de fato entrar ou não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que esse controle financeiro pode te trazer: ao invés de simplesmente ficar esperando o fornecedor vir te oferecer promoção, você pode, de forma ativa, começar a procurar os principais fornecedores que você tem e falar com esses principais fornecedores sobre uma oportunidade de negócio. Então, de repente, você está querendo aumentar a venda de um fornecedor X. Você sabe que você tem dinheiro em caixa. Você sabe que você pode eventualmente fazer uma aposta um pouco maior. Talvez seja a hora de chegar para esse fornecedor e falar: cara, é o seguinte, olha, você está aqui já há algum tempo tentando aumentar os negócios dentro da minha empresa. Não está conseguindo. Poxa, tem uma proposta para te fazer. Vou fazer um aporte, um investimento, uma aposta, fazendo uma compra um pouco maior, mas eu preciso do preço tal. Preciso que você me dê uma condição X. Então, se você tem um controle financeiro um pouco mais apurado, você consegue começar a trabalhar em compras esse tipo de oportunidade. Beleza. Ponto número 2. Esquece a antecipação de recebíveis em cartão de crédito. Tá? Então, quando você coloca o cartão de crédito dentro da tua empresa, muitos empresários estão muito acostumados a negociar bem as taxas do crédito e do débito e não se atenta à taxa de antecipação. E muitas das vezes a gente sabe, falta um pouquinho de dinheiro e você muitas vezes precisa antecipar. E aí vem um problema, porque nas letras miúdas das adquirentes, muitas das vezes o lucro, o principal pedaço do lucro dela está na antecipação dos recebíveis. Se ela sabe que você antecipa muito, ela vai te entregar uma taxa pequena para você entrar, e na hora que você precisar antecipar, ela vai fazer todo o lucro da operação. Então, se você tem um controlezinho financeiro simples, mesmo que simples, dentro da tua empresa, você evita cair nesse tipo de armadilha. E outra, se você está fazendo o teu controle financeiro de forma eficiente, você vai olhar isso no contrato e vai chamar teu adquirente para renegociar, ou vai buscar uma outra adquirente no mercado que não usa esse tipo de prática com você. Esse tipo de coisa, é importante dizer, relacionado a taxas que são negociadas com adquirentes, taxas de antecipação extorsivas, coisas que são cobradas que não estão pactuadas e negociadas, e muitas das vezes não é por má fé, é por erro mesmo. São milhares e milhares de empresas que estão entrando todos os dias dentro dessas adquirentes e às vezes acabam errando na hora de fazer o lançamento de um contrato ou de fazer o lançamento de uma negociação. Mas fato é que muitas das vezes essa falta de controle pode representar até 3% de prejuízo na sua operação. Ou seja, se você tem um controlezinho financeiro, mesmo que simples, para fazer a conciliação dos cartões que você está recebendo, fazer a conciliação de recebíveis e analisar esse tipo de coisa nos relatórios das suas adquirentes, você deve, de um mês para o outro, aumentar em 3% a rentabilidade do seu negócio. Porque muito provavelmente hoje esse tipo de coisa está acontecendo e você não tem nem como saber, porque você não está fazendo esse controle, tá?
Terceira dica, importantíssima, investimentos. Você abriu uma loja, você botou essa loja de pé, essa loja está operando, dali a algum tempo você vai precisar começar a pegar uma parte do que você recebe de lucro e reinvestir na empresa. Seja para contratar funcionário, melhorar alguma coisa que foi feita de qualquer jeito, melhorar a exposição dos produtos, fazer investimento em marketing. E para fazer investimento você precisa saber quanto dinheiro você tem disponível. Ou melhor, você precisa saber quanto dinheiro você tem disponível e quanto desse dinheiro que está disponível você quer direcionar para investimentos. Você não vai direcionar tudo. Supondo que você tenha feito um caixa de 20 mil reais, 10 mil reais provavelmente você precisa manter em caixa para emergências, para compras, para fluxo de caixa. E talvez os outros 10 mil reais você possa usar para fazer novos investimentos. Como é que você vai fazer isso se você não sabe quanto que você tem disponível para fazer? Tá? E a quarta dica que eu te dou, uma dica importantíssima, dica de ouro, é a regra de ouro para quem é pequeno varejista começando, em hipótese alguma, misture as suas contas pessoais com as contas da empresa. Tenha de preferência contas diferentes, inclusive para isso, tá? Por quê? Porque se você mistura, você nunca vai ter uma visão de quanto você está de fato lucrando, você nunca vai ter uma visão de caixa para investimento, você nunca vai ter uma visão de médio e longo prazo, você está vendo o dinheiro entrar, você acha que aquele dinheiro é seu, muitas vezes não é, ele está comprometido com outras compras futuras que você já fez, com outros investimentos futuros que você já fez e que muitas das vezes você não está apurando no teu dia a dia. Só para ilustrar isso, eu vou contar para vocês uma história de um cliente que eu conheci há alguns anos atrás, era um cliente nosso de software da empresa onde eu trabalhava, e um belo dia ele me liga e fala assim: Vitor, eu não consigo entender o teu sistema. Cara, nas minhas contas era para eu ter 300 mil de saldo positivo no banco e na verdade o banco está me apontando aqui que eu estou devendo dinheiro. O que está acontecendo? O sistema não está batendo a conciliação. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Eu vou descer até aí e a gente vai conversar. Um cliente que ficava no litoral de São Paulo. Quando eu sentei para analisar a situação com o cliente, a gente começou a bater todas as contas dele, começamos a descobrir que ele não estava computando coisas do tipo parcela do carro dele, que estava dentro do custo da empresa e não do Prolabore, parcela do carro da filha, plano de saúde, reformas na casa. Ou seja, ele tinha um Prolabore baixo e, de fato, nas contas dele, aquele Prolabore mais aqueles custos eram para dar, de fato, um saldo positivo de 300 mil reais no período lá que ele estava olhando. O problema é que diversos custos e diversas compras, diversas aquisições que ele estava fazendo para levar uma vida na babesca, para quem tirava um Prolabore tão baixo, e não se trata aqui de dizer se ele merecia ou não, eu sempre parto do princípio de que todo varejista merece sim viver muito bem, porque o varejo dá muito trabalho, os varejistas trabalham muito, então sim, você merece viver muito bem, você merece ter as coisas que você deseja, mas você precisa fazer isso conforme a tua empresa tem condições de pagar. Então, nesse caso específico, o varejista, esse meu cliente, estava abusando, ele estava sangrando demais a empresa, e aí é óbvio, não tem empresa que para de pé numa situação dessa. Tá, por isso, a recomendação que nós damos para ele naquele momento foi muito simples. Falei, cara, tá na hora de você fazer o seguinte, tá vendo todas essas contas aqui? Você até pode lançar essas parcelas, mas você vai lançar no centro de custo de Prolabore. E nós vamos começar a enxergar isso como o seu Prolabore, como parte, uma composição do seu Prolabore. E quando a gente mudou isso na configuração do sistema, ficou impressionado. Falou, cara, mas peraí, eu achei que eu estava tirando 10 mil reais por mês na empresa, eu estou tirando 40 mil. É o que está acontecendo. Não, mas não é possível. Não, é possível, são suas contas. E aí você percebe que o próprio cliente estava tentando não ver aquilo que estava claro. Que ele mesmo estava abusando da empresa, estava sangrando demais. E aí, depois de muito conversar, o cliente admitiu, falou, talvez de fato eu esteja exagerando um pouquinho. Sim, você está. E eu não estou dizendo que é legítimo ou não, eu não vim aqui para isso. A gente veio aqui só para te mostrar a realidade. Agora o que você vai fazer, ir no banco e renegociar coisas que você comprou, mudar a tua forma de pensar, a tua cabeça, devolver algum bem, de repente um desses carros que você comprou, você devolve, traz o dinheiro para dentro de casa
e quita e as dívidas que você tem, isso é uma tarefa sua, do seu sócio, da sua sócia, da sua família, vocês têm que decidir juntos o que fazer. Mas o fato é que a situação não pode continuar dessa forma. E aí foi interessante porque, depois disso, o cliente mudou completamente a forma dele de fazer lançamentos dentro do sistema e nunca mais a gente teve notícias de que isso tenha acontecido novamente. E como esse assunto aconteceu já faz alguns anos, e a empresa a gente sabe que está lá, está de pé, e é muito conhecida, inclusive, no local onde ela está, muito provavelmente esse cliente resolveu seus problemas, né? Com uma dica simples. Cara, não mistura. Conta pessoal é conta pessoal, conta da empresa, tá? Então essas 4 dicas juntas vão te ajudar a despertar, pelo menos, o interesse de ter um controle financeiro um pouco mais eficiente. E aí vem a boa notícia. Muito provavelmente isso já está até disponível no sistema de gestão que você usa hoje, e você só não está usando porque você acha que não precisa, e eu tenho certeza que você precisa. E mesmo que não esteja, existem diversos softwares na internet que você pode fazer isso com um custo muito barato. A começar pelo Zero Paper, Zero, paper.com.br, que você consegue começar a fazer coisas desse tipo a R$ 9,90 por mês. E existem uma série de outras aplicações aí diferentes. De repente você acha do seu sistema de gestão complexa, vai para uma coisa como o Zero Paper, que sem dúvida nenhuma vai resolver seu problema. Fechado? Então, espero que essas dicas tenham feito sentido para você e que ajude você a ter uma visão melhor do teu caixa, ter uma visão melhor do fluxo de dinheiro que está entrando na tua empresa e o quanto você tem de verdade de investimento para poder tirar e o quanto você tem de verdade de prolabore para poder tirar. Fechado? Muito obrigado.